Olá pessoal, eu sou o Lucas. Eu sou o Guilherme. E hoje a gente está no episódio especial do Pod Nero, até porque a Ponto Nero está completando 15 anos e esse é o episódio 15 do nosso podcast. E hoje a gente trouxe um convidado especial que há alguns anos participa da construção da nossa marca para a gente falar um pouquinho dos detalhes que fazem a marca existir e entrar no coração de vocês e fazer com que vocês escolham o nosso produto. Gui, então, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade. A gente se conhece bastante, trabalha muito junto, né? E é uma oportunidade da gente mostrar os bastidores também do mundo do vinho, até porque produzir vinho e produzir espumante não é só colher uva e elaborar o produto. Existe toda uma estratégia, toda uma construção para que a gente tenha um produto que realmente seja atrativo, que encante as pessoas, que seja um presente, que seja um produto que realmente entre na memória do consumidor. Então eu queria que tu te apresentasse primeiro falando da tua profissão, falando o que tu faz e o porquê que tu faz isso. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Estar aqui presente nessa experiência, né, desse podcast. Então, como você mesmo falou, né, nós temos um escritório de design estratégico, ao qual que a gente trabalha justamente nessa ideia de criar percepções de marca, né, para o consumidor. E lembrando, né, Gui, que o escritório de vocês está em Garibaldi, a mesma cidade onde está a Ponto Nero, que é conhecida como a capital do espumante, né? Exato. Então é muito legal a gente ter essa correlação, né, entre pessoas que trabalham, que moram, que constroem realmente a região de uma maneira muito sólida, né? E eu queria entender da tua parte como que surgiu o projeto, a Nórtica, como foi a parte de idealização desse projeto para que realmente vocês entrassem no mercado e trabalhassem não somente conosco, né, mas com várias outras marcas de vários outros segmentos. Claro, claro. Na realidade, eu vou dar um passinho atrás e vou falar que eu sou quase um dinossauro nesse meio caminho, né? Porque, na verdade, eu comecei a minha trajetória em 2000, né? Já faz alguns anos. Já tem uma litragem. Exatamente. Então, já fazem 23 anos que eu trabalho no mercado, né? Tive a sorte de com 17 anos, eu começar a trabalhar na área antes de começar a faculdade. Isso me ajudou bastante, assim, a entender qual rumo eu gostaria disso, né? Trabalhei em várias agências e sempre trabalhei no meio da publicidade e propaganda como um todo. Em determinado momento eu achei importante, né, observar muito mais um produto do que somente algo estético, e sim estratégico, né? Sentia que faltava algo. E a partir disso a Nórtica surge, né, para suprir essa necessidade pessoal minha, né? Gui, tu falou uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não olham por essa ótica, né? A gente acha que design é algo só estético. E na verdade é estratégico de fato, né? Então, todos os elementos que tu vai construir, primeiro uma marca, né? O que essa marca quer se comunicar com o consumidor, para depois isso se refletir no produto, né? Então é algo que demora muito tempo, às vezes, para ser construído e para ser interpretado pelo consumidor. Então não se trata somente de fazer um rótulo bonito ou uma marca que aparece numa rede social ou num anúncio de revista muito bonita. É uma marca que se comunica de uma maneira muito verdadeira, né? E hoje, para ti, por exemplo, falando de design estratégico, quais são os principais desafios que tu vê, por exemplo, na construção de uma marca? Sim, quando a gente vai falar em construção de marca, a gente tem que falar diretamente do comportamento humano, né? O comportamento humano é entender o ser humano como um todo. E a partir disso, poder criar ferramentas e estruturas para a gente se comunicar com ele de uma forma eficiente, né? Então, o design estratégico, ele trabalha com esse viés de comportamento humano e o entendimento onde a gente pode utilizar ferramentas para fazer uma construção assertiva para eles, né? Boa. E falando, por exemplo, de produto, agora, quando tu vai criar, por exemplo, um rótulo de um espumante, de um vinho, né? A gente está falando de um segmento que, de maneira geral, é muito tradicional. Com certeza. Né? Então, às vezes, inclusive nós, da Ponto Nero, muitas vezes construímos contigo, né, em quatro mãos, algo que seja diferente, algo que chame a atenção, que seja inovador. E é muito difícil a gente realmente construir algo num mercado tão tradicional. Então, como que tu tenta procurar, assim, esses elementos, essas inspirações, para que tu mantenha a tradição, mas que tu surpreenda com o novo? Então, onde tu busca essa inspiração para a tua criação, para criar a tua arte? Eu sempre digo que o ser humano ele tem que partir do princípio do repertório, né?
A partir do momento que a gente tem repertório, a gente consegue ter condições de criar algo novo a partir disso, né? Então, quando a gente vai pensar aqui na nossa região, que ela já tem uma atmosfera, né, das vinícolas como um todo, a gente sempre procura achar pontos de intersecção que fazem com que as marcas tenham as suas singularidades, né? Então, quando a gente vai pensar em repertório, é utilizar o que a gente tem de aprendizado, não só profissional, mas ser humano também, e também juntar isso com uma série de fatores, né, dentro do mercado e dentro da estrutura da própria marca como um todo. E uma parte muito legal que também a maioria das pessoas não participaram, né? Mas eu já participei muito com vocês, são a questão das dinâmicas, né? Que fazem com que a pessoa realmente comece a pensar fora da caixa, como a gente fala, né? Então, comece a ter elementos que vão realmente construir aquilo de uma maneira muito sólida. Então, é muito importante a gente perceber que a estrutura de uma marca, ela é muito maior do que somente o nome de um produto. Né? Então, todos os elementos como cores, formas, tudo isso faz com que realmente a marca seja lembrada. Então, quando a gente fala de Ponto Nero, até a gente trouxe 2 exemplos aqui, que são os nossos espumantes, praticamente da mesma linha, que hoje a gente chama de linha Cult, é a linha mais tradicional, mais conhecida da marca. E aqui a gente tem um rótulo antigo, que vocês já conhecem há muito tempo, né? E quando a marca completou 10 anos, a gente fez esse rebranding da marca, fez todo o redesign da construção de produto, e acho que o grande desafio é a gente mudar um rótulo sem perder a identidade. Isso. Então, porque muitas vezes tu pode causar uma confusão na cabeça do consumidor. Então, como tu busca, por exemplo, esses elementos para que esses rótulos se complementem? Isso. A gente sempre parte da premissa que toda marca tem uma história, todo produto tem uma história. E a gente tem que entender que essa história tem que ser respeitada. Mas a história, como ser humano, ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Ela vai se adaptando, vai se modificando. E justamente hoje, né? Cada vez mais as marcas vão se adaptando porque o movimento está muito rápido. E a partir disso, a gente vai entendendo que como que a gente pode atualizar essa imagem de marca para o consumidor sem tirar essas características principais, né? É um desafio, né? É um grande desafio. E quando a gente vai falar da Ponto Nero, a Ponto Nero ela sempre teve um aspecto muito importante que nos chama muita atenção, que é a questão da inovação e da inquietude, né? De querer criar algo novo a partir do que existe no mercado. Claro, isso pode parecer um pouco clichê, mas aqui na nossa região é muito importante e é muito diferencial isso. Com certeza. Até porque quando a marca surgiu, né? Então muitas pessoas não sabem, mas das grandes inspirações até do nome da marca, que o nome por extenso é Ponto Nero. Isso. Né? Muitas pessoas reconhecem como Nero porque o elemento no logo, né, somente um pontinho, e por escrito a palavra Nero. Então o nome completo é Ponto Nero, e ela surge numa época onde os rótulos eram muito quadrados, geralmente era um rótulo muito inspirado na região de Champagne, muito tradicional, com arabescos, né? Então aquelas fontes e formas muito clássicas. Então ele surge com uma forma redonda, um fundo preto, para realmente na prateleira se destacar. E isso a gente está falando de 15 anos. 15 anos na nossa vida é muito tempo, mas para te construir uma marca, às vezes, é pouco. Então, para te entrar na cabeça do consumidor de uma maneira sólida, às vezes é pouco. Então, aqui a gente tem 2 exemplos, né, de rótulos que eles conversam entre si, então a gente percebe que um descende do outro, mas que ele tem elementos, eles têm fontes, eles têm texturas que faz com que o produto também agregue valor. E isso é um grande desafio também, porque como tu vai aumentar a percepção de valor de um produto, porque a qualidade dentro da garrafa continua a mesma. Com certeza. Então, como que eu vou aumentar essa percepção de valor? O que tu acha que é os principais pilares para deixar um produto com a visão que ele vale mais quando comparado com outro? Claro, a gente vai falar muito nesse setor aqui, né? A questão dos acabamentos, a questão também de cores, que cada cor ela comunica uma percepção inconsciente no consumidor, assim também como os formatos e os acabamentos como um todo, né? Nessa estrutura que a gente trabalhou na época da Ponto Nero, nosso relacionamento iniciou em 2018 e isso a gente foi chamado justamente para fazer essa atualização porque a gente entendeu, né, a empresa entende que ela precisava desse movimento ao qual ela se transformava dentro de um setor muito mais rígido, mais conservador. Sim. E ela gostaria de trabalhar algo muito mais jovial, mais dinâmico, mais contemporâneo, né?
O nosso desafio aqui foi justamente esse, né? Pegar esses elementos e traduzir isso para o consumidor de uma forma muito assertiva, onde a gente fez um trabalho muito extensivo com a equipe na época, onde nós conseguimos desdobrar muitos assuntos e pegar muitos insumos, né, para essa construção. Quando a gente fala de uma construção de rótulo, é muito importante a gente entender o nosso público, primeiramente, entender principalmente o DNA da nossa marca, para a gente acabar não sendo uma marca que acaba criando um produto que é para ela mesma, e aí não vai funcionar. E para construção, isso é um grande desafio quando a gente percebe que a gente está construindo uma marca e um produto para outras pessoas e não para a gente. Exato. Então a nossa tendência é sempre nos pormos como protagonista da nossa vida. Então a gente acha que tudo é feito do nosso ponto de vista estético ou da forma que nos agrada. E quando a gente constrói uma marca e um produto, a gente tem que perceber quem é a pessoa que eu quero atingir e o que eu quero comunicar para essa pessoa. Então muitas vezes pode não ser do meu agrado, mas pode agradar a pessoa que está sendo atingida com isso, né? Então, na parte do rótulo, eu acho que uma curiosidade também que as pessoas não percebem é a questão de acabamentos, realmente, sabe? Por exemplo, o espumante é uma bebida geralmente consumida gelada, ela fica muito tempo dentro do balde com gelo, então até a gente tem que pensar no tipo de papel. Exato. Né? Então, no tipo de cola, muitas vezes, se esse papel, se o tamanho, a dimensão não vai fazer uma bolha no rótulo para que ele não fique feio, até porque a gente sabe, um produto bonito, Exato. né, é muito mais atrativo. E quando, por exemplo, tu fala na parte estratégica de fato, de construção de produto, tem algum pilar que tu acha que é muito importante levar em consideração, por exemplo, na construção do rótulo? Quais são esses gatilhos que fazem com que o rótulo se diferencie do outro? Então, Isso. Existe uma ordem hierárquica do que chama a atenção na mente do consumidor? Exato. O ser humano ele se prende muito por uma questão de formas, de cores, de números e informações, né? Quando a gente vai criar um produto, a gente tem que trabalhar nesses 4 pilares, que são os pilares básicos, onde são os pilares que são os pilares externos do produto, né? Mas, obviamente, a gente dá um passo atrás e vai olhar a questão de percepção. O que a gente quer que o consumidor ele sinta em relação a isso. E quando a gente fala de percepção, é muito intangível, né? Sim. A gente não tem elementos principais para a gente trabalhar isso, mas justamente a gente tem o norte, que é o que a gente quer justamente traduzir, né, num produto, né? No caso da Ponto Nero, ela sempre foi um produto que ela quis mostrar ser diferente no mercado. Tanto como tu já contaste, né? Ela já se inicia diferente de todas. Ela já nasce com um ideal totalmente diferente, né? Exato. Então, como que a gente pega esses elementos? São formas muito sutis, né? Para que o consumidor, quando ele pega aquele produto na mão, ele consiga perceber essa mensagem mesmo sem saber o que ela quer dizer. Perfeito isso. E uma coisa que me chama muita atenção nessa parte de construção é realmente essa imersão que as pessoas que participam, né? Então, quando a gente vai fazer a modificação do rótulo, ou até mesmo na identidade realmente da marca, ou até a mudança de um logo, né? São muitas pessoas envolvidas no processo. Então, é uma equipe que trabalha geralmente em vários setores. Então, é a equipe que trabalha com a parte de comunicação, é a pessoa que trabalha com produto, que trabalha com a venda. Então, muitas vezes, a pessoa que está dentro da produção, né? Então, aplicando o rótulo, finalizando. E a maioria das pessoas não tem essa percepção o quão complexo é para conseguir criar realmente. Então, não se trata de beleza. Se trata de uma entrega muito maior do que isso, né? E hoje em dia, Gui, como tu já tem essa bagagem, já tem muitos anos trabalhando no mercado, como tu percebe que tá essa mudança de 20 anos atrás, quando tu começou a atuar no mercado, e hoje? Porque provavelmente antes era algo totalmente diferente, as pessoas não faziam ideia e não valorizavam. Muito. Né? Então, como tu percebe, assim, há 20 anos como era o cenário do design estratégico e como é agora, em 2023? 20 anos atrás, vamos falar sério que a estratégia ela era colocada de lado. Era muito utilizada para o marketing, muito utilizada para outros setores da empresa. Né? E muito pouco vista na parte do design. O design sempre partiu da premissa do estético, da beleza, né, da construção, de percepção. E a estratégia ela foi, ao longo do tempo, se colocando como um fator muito importante que não era visto na época, há 20 anos atrás. Né? O design sempre foi construção de percepção, né, de formas, de estruturas visuais. E a partir desse movimento que eu percebo, nesses 20 anos, a estrutura da estratégia ela foi costurando isso e trazendo muito mais insumos para uma construção visual, né? Então, a estratégia, sim, ela é muito importante e ela se transformou. Se a gente for pegar 20 anos atrás e for pegar hoje,
a estratégia ela é excelente, não tem como a gente não trabalhar sem isso, né? Como mesmo tu comentou, a gente gosta muito de trabalhar com vários olhares, né? Questão multidisciplinar, várias experiências, porque a empresa ela participa em vários pontos, ela não é somente algo pontual onde a gente vai ter o produto no fim. E esses pontos, eles coexistem também, né? Então, um depende do outro, e se um dele tá fora não tá sinérgico com os outros setores, provavelmente a gente não vai atingir o mesmo resultado. Exato, e o trabalho da estratégia é costurar todos esses setores, né, dentro daquela estrutura que a gente vai fazer para fazer o resultado final, construção final, é costurar todos esses olhares e partir de algo novo, né, em cima dessa estrutura como um todo. E agora também uma curiosidade minha, por exemplo, tu trabalha muito com a parte criativa, então tu vai pegar todas as informações que aquela equipe, aquele time, o mercado vai te passar, e tu vai colocar também o teu ponto de vista, a tua identidade, né, a identidade do teu estúdio, para a construção de determinado material, de determinado rótulo, projeto, né? Só que como tu busca essas informações, essas ideias? Porque às vezes no dia a dia, eu acho que a gente fica um pouco preso na rotina, e para quem trabalha com arte, com criação, precisa ter outras ideias, outras inspirações. Onde tu busca essas inspirações? Em lugares mais diversos. E eu gosto muito de trabalhar não somente focado naquele setor que eu estou fazendo, naquele projeto que eu estou fazendo. O que dá um insight é justamente aquilo que eu te falei, a questão de repertório. Às vezes é a questão de estar lendo um livro, assistindo alguma série, conversando com alguém, participando de algum evento. E aí tu percebe que dá para aplicar aquilo que é fora do segmento dentro do produto. A grande riqueza é essa, tu ter esse olhar sistêmico sobre as coisas, onde a gente consiga criar esses pontos de intersecção, né? Essa cultura, essa bagagem, ela parte muito disso. Então, cada projeto é singular porque a gente presta atenção, né, nesses pontos da empresa, nos pontos das pessoas que estão participando dessa construção e naquilo que a gente faz essa costura, essa dança, né? De muito mais que criativa, é uma questão de repertório mesmo, eu acredito. Total. Né? E uma coisa que isso também mudou muito na minha forma de pensar na construção dos projetos, né? Porque antes eu pensava de uma maneira assim, olha muito a concorrência e olha muito as marcas que são referências para ti. Óbvio que isso até hoje é muito utilizado. Claro. Só que para te construir uma marca que tenha a tua própria identidade, eu acho que é muito importante tu utilizar outros segmentos, outras referências que fujam, por exemplo, aqui a gente está falando de espumantes, bebidas alcoólicas. Mas se eu só utilizar esse segmento como inspiração, talvez eu reprima uma ideologia muito maior, algo que realmente surpreenda. Então, eu acho que se as pessoas querem uma dica para aumentar sua criatividade olhe um pouquinho fora da tua zona de conforto, né, da tua área de atuação, para consequentemente tu criar algo que seja mais verdadeiro e seja único, né? Exato. E hoje, Gui, olhando, por exemplo, para o futuro, a gente falou de 20 anos atrás e 20 anos hoje. A gente sabe que as coisas estão movimentando muito. Até em relação a algum rótulo, a gente percebia que antes a durabilidade, né, a vida do produto na prateleira, esteticamente falando, era mais larga, era mais longa, né? E hoje em dia as coisas estão mudando muito rápido. Então, quanto tempo mais ou menos leva para um produto ficar defasado no mercado? E o que tu acha que é o ponto de virada? Tipo, agora tá na hora de mudar esse rótulo, na hora de mudar o posicionamento dessa empresa. Em quanto tempo e qual que é o estalo que a gente tem que ficar alerta? Claro. A gente for falar alguns anos atrás, o shelf life, né, que é isso que a gente estava conversando, era em torno de 5 a 6 anos. Um produto ele acabava ficando um bom tempo no PDV, na gôndola, de uma forma atualizada. Mas hoje em dia a gente enxerga que esse movimento ele reduziu muito. Então, a questão de 2 anos é um período assim natural de reformulação. Isso não somente para bebida alcoólica, tá falando de qualquer produto. No geral. A pasta de dente, o biscoito. Exato. Tirando algumas marcas que são muito maiores, né, marcas globais, que elas acabam criando uma estrutura de percepção muito maior, uma construção a longo prazo, elas conseguem expandir isso um pouco mais. Mas mesmo essas marcas, elas estão se movimentando de uma forma muito mais dinâmica, né? Às vezes não são mudanças muito abruptas, né? Não. Então são mudanças, às vezes, de alguma fonte, um pequeno detalhe no acabamento, mas existem marcas que trabalham muito forte com uma cor, se tu mexer naquela cor vai totalmente mudar a percepção, ou um formato, né? Então, quantas marcas passam por isso, e às vezes a gente pode falar que é um tiro no pé, né? Então a gente não tem esse mesmo resultado. Então, tu acredita que hoje em 2 anos, 3 anos,
No máximo, no máximo. Já tá na hora de pensar em coisa nova. E essa ideia de mudança é uma demanda que vai vir do próprio mercado do consumidor, né? Quando tu observar o teu produto lá na gôndola, tu vai ver que os outros produtos estão se reformulando, estão se refrescando, e o teu produto ele tá ficando antigo. Não, e sabe uma analogia que dá pra gente fazer? Eu percebo isso muito na indústria da música também. Porque antigamente, bom, a gente fala música boa não tem idade, né? Exato. Mas antigamente as coisas eram feitas pra uma era, né? Então tinha uma durabilidade. Hoje em dia as coisas estão muito voláteis, muito rápidas, principalmente na era digital. Então a gente precisa encontrar esse vínculo, né, entre o consumidor e o produto de uma maneira mais dinâmica e tá sempre reformulando essa marca, né? Gui, e para encerrar o nosso papo, eu quero saber então qual é o teu ponto de vista realmente sobre a marca Ponto Nero, como consumidor também, né? Que claro. Eu sei que tu tem uma capacidade também para consumir bastante espumante, né? Então, o que tu vê da marca e do segmento de uma maneira geral, do espumante brasileiro de uma maneira abrangente, falando de todos os outros produtores? Bom, a Ponto Nero é uma marca muito querida por nós, né? A gente sempre fala isso para vocês. É uma marca que é diferente e é gostosa de trabalhar, tem uma equipe muito bacana por trás. Então, quando a gente vai pensar no produto, a gente tem que lembrar que tem muita mão por trás disso e essas mãos são muito especiais e elas acabam tendo esse cuidado, né? E é isso que faz com que a gente tenha essa conexão. A gente gosta de trabalhar com marcas que são verdadeiras e que justamente fazem aquilo que discursem, né? Que exatamente se comunicam. Então, a Ponto Nero, para nós, é uma marca muito querida, né? A gente tem um relacionamento a longo prazo aí e é muito gostoso trabalhar com vocês. E quando a gente vai falando no setor, né, de espumante, vitivinícola, a gente enxerga que é um projeto, né, de reformulação a longo prazo. A gente está percebendo que esse setor, ele está, apesar de ele ser muito tradicional, ele está se movimentando, ele está se modificando, porque ele está ficando de uma forma mais atualizada aos poucos, né? A gente enxerga que tem movimento aí para... E tu sabe que o que eu tenho percebido é que o Brasil ainda não é um país que produz uma grande quantidade de vinhos, tu compara com os principais produtores, né? Claro. Mas por muito tempo tentou só se replicar o que era feito lá fora. E eu acho que hoje as marcas, não somente a Ponto Nero, várias outras marcas muito boas no Brasil, estão procurando uma identidade. Isso. Então, como que ela vai se destacar e se apropriar que sim, é uma marca de vinho brasileiro e é uma marca de espumante brasileiro que hoje é inevitável a gente dizer que o espumante brasileiro é algo muito bom e que a gente pode apresentar como um produto que representa a diversidade e a qualidade do produto nacional. Gui, então, propõe um brinde, vida longa ao projeto, saúde. Saúde. Muito obrigado. Obrigado.